Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E é o seguinte, o São Paulo Futebol Clube, ele teve aí um retorno muito bom, né? E nós temos inúmeras polêmicas aqui que estão envolvendo o dia a dia do São Paulo. Uma delas, por exemplo, é a questão desse fechamento aí do Evangelos Marinax. Mas disso eu não vou falar hoje. Vamos falar que o São Paulo, ele pode sim estar com problema financeiro ainda, mas um atacante como o Vinícius lá do Fulham, ele já tem demonstrado o interesse do São Paulo e eu quero te apresentar como é que está a situação contratual dele aqui agora. A Leila Pereira, ela não só deu no meio, não só veio com uma polêmica absurda, como também gerou um atrito aí entre dois caras que aparentemente são camaradas, são caras da mídia, são bastante influentes e depois, aparentemente, falaram da Leila causa assim aquele frenesi, né? Aquela coisa meio absurda. O São Paulo tem uma notícia, olha só nos meus olhos, uma notícia maravilhosa que nós vamos conversar aqui agora. Então tem muito, separei mais um monte de notícia, Ferrarese tá convocado, vem comigo então, que vai ser um vídeo muito completaço, beleza? Vamos lá? Hoje é o dia de celebrar a escola, 15 de março é o dia de celebrar a escola. Olha que legal, achei bacana, quis trazer também aqui isso hoje. Então, para celebrarmos a escola, onde você aprende, chega nesse like aí, posso contar com o teu likeinho? Vai agora lá e... like, beleza? Vamos lá, deixa o joinha e se inscreva também aqui no canal. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda e eu faço questão de ter você por aqui nessa família que só cresce. Fechou? Vou contar com você então, beleza? Ó, uma notícia mais maravilhosa que poderia ter é que o São Paulo quita, acerta as suas pendências financeiras com o elenco. E isso aqui, meus amigos, para quem é um ótimo entendedor, vamos pensar o seguinte, São Paulo chegou lá e fechou com o seu elenco o acerto salarial do momento que tá vivendo. Então acertar o salário é o tipo assim, é o presidente do time, é o diretor de futebol do time chegar no elenco e poder cobrar resultados, né? Quando você deve pro cara, como é que você cobra resultado? Você chega assim, ô Luciano, vamos correr mais, né? Tem cara que não curte que eu falo do Luciano. Luciano, vamos correr mais aí, né? E o cara, São Paulo está devendo pra ele, como é que cobra? Como é que tem moral pra cobrar? Então agora o São Paulo teria acertado todas as pendências, até porque o São Paulo, convenhamos, né? Apesar de ter feito ali umas contratações muito bacanas, como a dos dois laterais, o Wendel e Enzo, também o Cedric, 3 laterais, e também o Oscar, primeiramente, isso é muito bom porque não tem nenhum volante envolvido, né? O São Paulo, que era o time dos volantes, agora ele compra laterais, que era o que estava faltando, e compra também o meia, que era o que estava faltando. Então, assim, a janela foi impecável. E o São Paulo não gastou com isso. Aí o Tricolor vai lá e ainda consegue acertar os salários devendo. Tipo, o elenco do São Paulo tá completaço. Quando parte pro sistema defensivo lá, hoje o Ferrarese acaba de ir pra Venezuela. Ele foi se encontrar com o país dele, com a delegação do país dele para jogar pelas eliminatórias da Copa. Então não sei se eu jogo na Venezuela, eu sei que ele é venezuelano. E quando o Ferrarese vai, mostra que no São Paulo o Ferrarese acabou de virar titular. Ele está valorizado, ele tem ali, tipo, ele tem 3, 4 jogos seguidos que ele é titular do São Paulo. Desde o São Bernardo 3, né? E aí agora ele tem jogo treino e o cara está convocado para a seleção do país dele. Então aqui o São Paulo tem do Arboleda, Alan Franco, o Ferrarese, são tipo assim, tirando Alan Franco, que é um país que tem mais jogadores, né, Argentina, lá no Equador o Arboleda sempre foi da seleção, saiu fora por causa de questão disciplinar, e o Ferrarese é da seleção. Então hoje nós temos alguns jogadores de seleção ali no sistema defensivo, até o goleiro, lateral esquerdo, os zagueiros, né? Lateral direito, o Cedric, não sei se já foi para a seleção de Portugal principal, mas já veio ele com a camisa da seleção. Então é um time muito qualificado. E o Ferrarese indo pra lá mostra que nós aqui no Tricolor tivemos uma janela de transferência modesta, no entanto, uma janela de transferência também que dá pra respeitar, porque o time do São Paulo ficou montado. O que está faltando então? Tá faltando você montar esse time, saber extrair o melhor desses caras. O Zubeldia mesmo, tendo que colocar esse time do São Paulo pra trabalharem bem. Falta a parte técnica. O São Paulo tem agora o retorno, que é dá pra chamar de reforço, né? Esse Luiz Gustavo aí. O Luiz Gustavo, ele reforça o São Paulo pros próximos jogos. O São Paulo, ele acaba de sair do Paulista e agora nós veremos a final do Paulista entre Palmeiras e o rival Corinthians lá, né? Dois rivais, Palmeiras e Corinthians. Quando o São Paulo olha para os rivais numa final de Paulista e o São Paulo não participando, é uma coisa assim horrorosa.
né, horrível, né, meio desgastante, só que também, por outro lado, o técnico do Tricolor, ele tem tempo de trabalhar. A diretoria do São Paulo costuma segurar quando perde alguns campeonatos, né, e aí do nada começa o Brasileiro, empata um jogo, ele demite. Isso acontece muito com essa diretoria do São Paulo. Se pensar por esse lado, o Zubeldia, ele vai ter agora dias, assim que começar o Brasileiro, ele vai ter dias que ele vai ter que provar a cada momento. E isso não é um projeto. Pensa direitinho, o Zubeldia, ele teve a oportunidade, né, com o São Paulo de desligar o Zubeldia muito antes, lá no final do Brasileiro do ano passado, na derrota agora no Paulista, naqueles jogos em Brasília, não fez em momento algum, foi segurando e segurando. Agora também não convém desligar o cara, a menos que o Dorival Júnior esteja no mercado mesmo. E eu acho que o Zubeldia não vai ficar, porque a própria diretoria do São Paulo entende e encara que o Zubeldia está tendo que provar a todos os jogos. E isso é o final do ciclo, com certeza. Uma das coisas que está pegando muito, não vou me aprofundar nisso aqui agora, é a questão do Evangelos Marinakis fechando com o São Paulo, com aquela prerrogativa de investimento na equipe de base, e uma equipe de base que o próprio Zubeldia, ele faz questão de não colocar. Bom, mas falando antes do reforço, Luiz Gustavo volta. E o Luiz Gustavo, num time que sondou o Casemiro, num time que tenta a todo custo trazer o Thiago Mendes, você ter o Luiz Gustavo de volta, é claro que é uma ótima notícia. Quando estiverem lá, pensa comigo aí, Luiz Gustavo voltou pro São Paulo, né? Tá lá, Luiz Gustavo chegou. E aí você tem o Alisson, Pablo Maia que se machucou, o Alisson não. Então o Alisson, ele conseguiu mais ou menos recuperar a forma dele já. O Luiz Gustavo voltando e recuperando a sua forma, são dois caras que o Zubeldia não cansa de soltar elogios. Ele fica soltando elogios para esses caras. Então é muito bacana ele pensar que a dupla de volante já está preenchida. Num time com 3 zagueiros e a dupla de volante preenchida, o Zubeldia, ele é meio que obrigado a colocar Oscar, Lucas e Caleri. O Caleri, discutivelmente, né, dá pra... André Silva, Rian Francisco, mas é o Caleri ainda. E quando você pensa na meia, que são as últimas 2 vagas que sobram, Oscar e Lucas, eles saem na frente. Então o São Paulo, ele pode perder aquela questão chata, sabe, da obrigatoriedade de algumas escalações, sobretudo aquela do Luciano. É claro, com o Ferrarese fora, o Zubeldia tirar o sistema de 3 zagueiros, alegando que já perdeu pro Palmeiras mesmo e tal, pode acontecer. O que seria um erro, mas é algo que um técnico como ele, ninguém pode esperar nada diferente disso, essa manobra, essa acrobacia toda para poder colocar o Luciano para jogar, né? E é uma coisa que tá desgastando já. Se você fica assim, Juba, mas caramba, só fala disso aí do Luciano. Cara, é porque se você tá desgastado de ouvir, eu também estou desgastado de falar. O que não desgasta é lá no São Paulo, é internamente, e isso que é uma coisa muito pesada, né? O São Paulo, tudo bem, ele perdeu o jogo contra o Palmeiras e foi eliminado mediante um erro de arbitragem, eu concordo, mas a falta de futebol que o São Paulo tem colocado normalmente quando entra com esse formato de jogo aí, de Oscar ponta, Lucas outro ponta, Luciano sendo meia, é algo que nós não podemos desconsiderar para fazer nenhuma análise, não é verdade? Meus amigos, olha só, o São Paulo então vai voltar muito em breve, Campeonato Brasileiro começando, e por enquanto o que nós temos? A Leila Pereira, né, a presidente do Palmeiras lá, Leila Pereira, depois que ela chegou e ela veio pra imprensa falar coisas de tipo, você não quer jogar no gramado sintético, você é porque é mais velho, se aposente, ou volte pra Europa e tal, tem dado um desgaste muito grande, né? A Leila, ela coleciona frases assim de impacto, que algumas vezes a torcida do Palmeiras fica pé da vida com ela. Vide aquela que ela chegou e falou assim, se não fosse por mim aqui, o Palmeiras estava rebaixado. Volta pra Série B e tal. O palmeirense não podia nem pensar em ouvir aquilo. E nós, São Paulinos, assim, sempre dando aquela risada, né, gostosa. Nossa, a Leila acabou com o Palmeiras e tal. Apesar de ela ter feito um trabalho excelente, agora ela começa a tirar pra tudo que é lado. E pega caras como, por exemplo, aí o Oscar. Não quer jogar no gramado sintético? Se aposente. Pega um cara igual o Thiago Silva, que eu não sei pra você, pra mim é um patrimônio do futebol nacional. E não, se aposente, sabe? Assim, como é que é isso, cara? E ela vai soltando e vai falando e fala que tem que parar a choradeira e tal. Então a Leila Pereira, ela realmente levou isso para um lado que extrapola a discussão de futebol. Passa a você ficar nervoso, sabe? E aí, quando teve um programa agora aí de 2 jornalistas muito famosos, o Arnaldo Ribeiro, que faz uma cobertura legal do São Paulo, ele estava falando, né? Fala assim,
A Leila Pereira e tal, ela falou não sei o quê. E o Mauro César, sabe o Mauro César Pereira, aquele da Jovem Pan também, tava no UOL. O Mauro César chegou e falou assim, pô, mas vamos falar só de Leila Pereira. Tipo, tem um Fla-Flu, não vai falar nada. Vamos parar com a Leila Pereira. O Eduardo, o Arnaldo Ribeiro, ele fica nervoso. Ah, então beleza, eu vou me retirar do programa e vocês falam. Desligou a câmera e picou a mula, saiu fora. O Mauro César começa, é muito chato isso. Leila Pereira é muito chato e tal. E por que eu quis trazer isso pro canal? A mesma coisa que é chato ficar falando de Luciano e Zubeldia sempre, é uma realidade, tem que ficar repetindo, porque sempre tem acontecido a mesma coisa. E a Leila Pereira e o Abel Ferreira não reconhecendo o erro da arbitragem pró-Palmeiras ali no último jogo contra o São Paulo. Ficar nessa lenga-lenga de que não falam mais de gramado sintético, se você não quer, vai chorar na cama que é mais quente, sabe essas coisas assim? E isso vai realmente causando um atrito. O Palmeiras tem se tornado um time bastante antipático mesmo. Eu não cheguei no nível de torcer pro Corinthians contra o Palmeiras. Eu não cheguei nesse nível e eu espero que nessa vida aqui eu não chegue. Mas que dá vontade de ver o Palmeiras perder todos os jogos doravante, de agora em diante, dá. Dá ou não dá? Meus amigos, olha só, falando agora um pouco de mercado da bola, o São Paulo, ele sondou o jovem de 29 anos, né? Não é jovem, também não é velho, né? A Leila Pereira talvez gostaria que ele se aposentasse, não sei. Mas o rapaz aqui, o Carlos Vinícius, que joga no Fulham da Inglaterra, ele despertou o interesse do São Paulo e o São Paulo fez uma sondagem, segundo alguns portais aí que trouxeram a notícia. Esse rapaz, ele é um centroavante, tá? É um centroavante canhoto, que tem 29 anos, que poderia ser caro antes que você já começar, Juba, mas o cara é caro. Pense o seguinte, o contrato dele com o Fulham acaba agora de alguma coisa de junho, 30 de junho, julho, ali no meio do ano, acaba o contrato dele. Já pode, então, assinar pré-contrato com qualquer clube. Dito isso, é um jogador que não é caro, ele é de graça. Se você assinar o pré-contrato com ele agora, pensando que o São Paulo não precisa de centroavante por enquanto pra nada, né? Você pode não gostar do Caleri, do André Silva e do Rian. Você pode não gostar, é seu direito. Mas que você não pode negar que esses caras são jogadores de bola e estão no São Paulo. Estão. Então precisa de centroavante? Pra mim, não. Precisa melhorar o Caleri? Precisa sim. Precisa dar mais chances pro Rian? Sim. Mais chances pro André Silva? Sim. Quando o André merecer ser titular do Caleri, precisa ele jogar? Sim, sim, com certeza. Agora, pra falar, não tem centroavante também, calma lá. E aí esse menino aqui, esse Carlos Vinícius, ele poderia vir para o São Paulo mesmo. O São Paulo fez uma sondagem. É um jogador que pode acabar vindo para o São Paulo no futuro, mas aí o São Paulo tem que negociar alguns jogadores, né? Uma venda talvez do André Silva que vira e mexe, ele tem também uma sondagem para voltar para o futebol europeu, legal pra caramba, economiza um dinheiro, traz um outro, vende um André, traz um outro de graça, acho que aí o São Paulo vai amortizando as dívidas e é muito disso que o São Paulo tem falado nesse ano 2025, amortizar as dívidas, ou, né, ser todo um milagre, quitar as dívidas. Não vai quitar esse ano, mas o São Paulo pensa sim em ir diminuindo drasticamente as suas dívidas para poder finalmente, né, conviver com dias melhores, dias mais tranquilos e não ficar ali sufocado com o fluxo de caixa apertado até devendo salários para jogadores. Então, pensar nesse Carlos Vinícius aqui, eu acho hoje, se você me perguntar, Jubi, e aí, se é o Júlio Casares, você contrataria? Eu não. Sinceramente não. Por quê? Cara, o Caleri tem 30 anos lá, 29, 30 anos. O Caleri é um centroavante que ele pode ficar mais 3 anos no São Paulo e o São Paulo não pensar em centroavante. Nós sabemos exatamente o que esperar do Caleri. Podemos perder uma Sul-Americana com ele sendo pior em campo contra um Del Valle? Pode acontecer. Mas também ele pode ser o melhor em campo contra um Flamengo e nós ganharmos uma Copa do Brasil. Então do Caleri, se você cruzar, sabemos o que esperar dele. Dito isso, cadê o risco de ter o Caleri? É nenhum. Pode não ganhar, pode ganhar, mas não tem risco. Não é um cara que pode chegar igual o Pablo, igual o Gonzalo Carneiro, o Trellis, que você fala, cara, errei. Vou ter que buscar outro no mercado. O Caleri você não vai falar errei. Já está lá. E o próprio André Silva é outro cara que eu coloco no mesmo lugar do Caleri. Não é excelente, acho o Caleri melhor que ele. Hoje o André é melhor, mas o Caleri pra mim é mais completo, é melhor que o André Silva. Só que o André, ele é um cara também que você já sabe meio que o que esperar dele. Já não foi um erro a contratação do André, só é um erro porque ele não tem chance. Então teria que dar mais chances pro André. E o Rian Francisco, esse aqui que é uma joia rara,
que está sendo lapidada assim a duras penas por um técnico que não gosta de usar a base, que deve até ser trocado muito em breve, vai ser trocado muito em breve. Se você pensar no Rian Francisco, ele, diferente do Caleri e do André, você não sabe o que esperar ainda. Só que só tem coisa boa. Ele pode dar errado? Pode, mas aí o custo é zero porque ele já é nosso, categoria de base. Agora, se ele der certo, 10% São Paulo ganha dinheiro. Se ele der 20% certo, São Paulo ganha dinheiro. Se ele der 50% certo, São Paulo ganha fortuna. Se ele der 100% certo, São Paulo pode ter um fenômeno. Um fenômeno para colocar de centroavante, um cara que faz gol até de olho fechado. Então, centroavante eu não traria de jeito nenhum. Nem ponta. Ponta você tem lá o Lucas Ferreira, Henrique Carmo, você tem o Ferreirinha, você tem aí o Eric, que eu não quero mais no São Paulo, mas tem. Então pra que também trazer o ponta, né? Tem o Lucas Moura, que eu não acho que é ponta, mas faz às vezes a ponta de vez em quando. Oscar é meio um Oscar. Reserva pro Oscar é uma coisa que o São Paulo precisa. E se o Thiago Mendes vier, aí abre espaço pro São Paulo até eventualmente negociar o Pablo Maia no futuro. É que o Pablo Maia, como ele se machucou de novo, ele perde muito mercado lá fora, né? Então o São Paulo também deu sorte demais. Azar do Pablo Maia, uma verdadeira pena, gosto demais dele. Pablo Maia, pra mim, eu considero ele como um parente. Torço pra ele igual se fosse um primo meu jogando ali, um sobrinho. Torço de verdade pra esse moleque aí. Agora, se calhar dele pela contusão não tiver mais mercado na Europa e o São Paulo, em vez de mandar ele pra Ucrânia, pro Catar, sei lá, pra longe pra caramba, o São Paulo chega e fala, vamos fazer o seguinte, moleque, não te vendo mais. Você não vai querer jogar no Fulham da vida, né? Você não vai querer jogar no Alavés da vida. Então eu vou segurar você aqui. Você vai ganhar o salário aí do Caleri, sabe? Pega os brabos mesmo. Porque o salário do Caleri, um salário ali alto pra caramba, do Luciano, quase 1 milhão. E você fica aqui pra sempre. Renova 5 anos e fique. E eu acho que o Pablo Maia, apesar do sonho de todo mundo ir pra Europa, eu acho que se o Pablo Maia fizer um plano de carreira aqui no São Paulo, ele tende a ter o que o Rogério Ceni teve um dia. Claro, muito menos, né? O Rogério Ceni é um cara totalmente fenômeno, né? Não dá pra comparar. O Rogério é um dos melhores, um Pelé do gol, o Rogério. Agora, se você pega o Pablo Maia e faz ele ficar aqui pra sempre, ele pode ser o que o Gattuso foi pro Milan, o Pablo Maia pra gente. É muito possível fazer um plano de carreira com o Pablo Maia, valoriza o cara, esquece depois de Casemiro, Thiago Mendes, porque o Pablo Maia fica pra sempre. Se isso acontecer, aí, meu amigo, uma pena pro Negruti, pro Ibali, aí você vai vendendo esses jogadores. Mas que de camisa 5 você não vai precisar nunca mais nos próximos 15 anos também é fato. Então, Pablo Maia, já que deu esse azar de machucar, o São Paulo pode ver isso e tentar daí extrair uma boa notícia e segurar o cara pra sempre. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto, um abraço, meus amigos, até a próxima. Valeu!